Olá. Gurudeva, né? Acho um passo Bhakti Pramod Maharaj, ele já estava em Samadhi, assim como num Samadhi. Ele estava numa cama e a gente conseguia tomar darshana dele 2 vezes ao dia, mas eram assim como milhares de pessoas que iam ver Gurudeva, porque ele era um dos últimos santos Vaishnavas, né? Representantes, né? Assim, do Gaudiya Vaishnavismo puro, né? na Terra, né? Nesse momento ele representava Prabhupada Bhaktisiddhanta na sua, assim como na sua essência, podemos dizer assim, porque Gurudeva ficou com o Prabhupada Bhaktisiddhanta tantos anos, né? Mais de 60 anos escrevendo artigos, enfim. Gurudeva estava ali e as pessoas vinham assim como centenas, milhares de pessoas vinham tomar iniciação com Gurudeva para pegar a misericórdia, e a gente foi uma dessas, né? A gente foi para a Índia, né, para ser iniciado com ele, e chegando lá a gente viu o que estava acontecendo. Realmente a gente não esperava isso, assim, como pessoas assim, eram como pessoas não paravam de pessoas, e a gente via o Shimpasala Bhakti Buda Goswami Maharaj, ele fazendo as iniciações, né, que ele era como Ritwik. Então era incrível vê-lo, né, porque ele cantava o tempo todo cantando japa, assim, e cantando na japa das pessoas que iam ser iniciadas, entrando no quarto com o Gurudeva e dando nome. E Gurudeva só falava com ele praticamente, né? E falava muito pouco, assim, porque foi nesse momento que, quando ele teve um derrame, né? Ele manifestando esses passatempos de doença, né? Ele teve um derrame e ele ficou muito assim mal, né? Assim, bom, fisicamente, assim. Mas aí nesse momento foi nesse momento que aconteceu esse passatempo, né? Que ele, quando entram, ele não falava nada, quando uma hora ele pula da cama assim e começa a falar, prestem reverência, assim, e todo mundo ficou assim como. E o pessoal e ele falava, quem está aí é Prabhupada? Ele falou, não, presta reverência. Mahaprabhu falou, não, era Radha. E assim, e é nesse momento que a gente chega lá e que os devotos estão contando esses passatempos, algo assim muito vivo, né? E a gente ia, né, como tomar darshan dos pés de lótus dele, né? Inclusive, eu tive a fortuna assim também, porque nessas filas que se faziam, a gente tinha assim como 1 minuto assim para ficar tomando darshan, tinha que sair porque eram milhares de pessoas que estavam ali, né? Eram cidades todas que vinham, né, tomar iniciação com ele. E aí no momento eu fiquei assim olhando, assim, eu pensei, eu tenho que ver os pés de lótus dele, assim. Eu fiquei assim olhando, que estava coberto, assim. E eu fiquei olhando para os pés dele, e de repente a devota, a discípula dele, né, que era como enfermeira, assim, ela olhou para mim e levantou a coxa, assim. Aí sorriu, como me satisfez meu desejo, assim. Mas a nossa conexão com o Srila Bhakti Vibhuti Bodhana Goswami Maharaj, vamos para o Srila Bhakti Vibhuti Bodhana Goswami Maharaj, foi forte desde esse momento, né? Que ele passou para a gente os mantras, como cantar japa, ou seja, a gente teve essa conexão assim, muito forte, né? E depois, e como eu digo, né, parecia uma pessoa que estava em outra dimensão, né? Assim, porque com tanta coisa para organizar, administrar, e ao mesmo tempo muito concentrado em realizar em realizar os processos, né, purificatórios e ritualísticos, né, para as iniciações, a segunda iniciação. Todo mundo queria tomar iniciação, foi a segunda iniciação de Harinama e Diksha, foi muita gente que tomou. E depois a gente perdeu o contato com ele. Muitas coisas aconteceram, eu acabei em 2001 tomando sannyasi, né? E depois encontrando um espaço da Bhakti Vibhuti Bodhana Goswami Maharaj, que veio no Brasil, e a gente encontrou ele, uma coisa assim, né, como eu era casado, depois aí tomei sannyasa, era uma coisa assim como muito, era uma espécie de loucura, né? Porque eu tinha praticamente 2 anos na consciência de Krishna, e eu já tinha tomado sannyasi, assim, depois de
2 meses de brahmacharya. Era uma loucura e, claro, era uma coisa que assustava todo mundo. E Bodhana Maharaj, esse Bodhana Goswami Maharaj, como ficou um pouco também assim, chocado com tudo. E quando a gente contou ele pela primeira vez, ele lembrou de mim, né? Como... Mas a nossa conexão foi muito tênue, né? Porque ele vinha para o Brasil, ele ia justamente para uma parte do Brasil que eu não podia ir, era justamente onde eu morava antes, então, onde tinha a minha antiga, né, vida familiar, então eu não podia ir, e a gente ficou separado. Nas vezes que ele veio no Brasil, praticamente não consegui vê-lo muito. E depois sim, a gente começou a ter esse contato com ele, assim, né? E eu lembro uma vez que ele foi no templo, né, da Vrinda pela primeira vez, no Santa Cruz, e a convite do Guru Prabhu Gorahari, e ele foi, e a gente conseguiu compartilhar com ele, né, um pouco. E, bom, claro, eu fiquei assim perto dele, só cantando japa, assim, o dia inteiro, assim, era uma coisa assim. Que eu ficava meditando nos pés dele e cantando japa. Essa era minha ideia, né? Eu falei, eu quero me associar com o sadhu, me associei assim. E ele ficava assim, como eu não falava inglês, bom, enfim. Ele ficava olhando. E algumas pessoas entravam, mas depois de uma aula, assim, depois de uns dias, assim, ele falou que estava impressionado, assim. Ele falou, estou impressionado com esse sannyasi. Ele canta já o dia inteiro, assim, muito bom. Uma coisa assim, eu fiquei muito feliz, né? E aí, numa Ekadashi, a gente estava em Ekadashi, e a gente ficou com ele assim no quarto, né? E a gente fez vigília nesse dia, assim, eu fiquei cantando já do lado dele, assim, a noite toda, né? E ele ficou muito satisfeito, assim. Ele gostou muito, assim, de ver isso. Algo assim, né? Que a gente... Enfim, e depois disso a gente começou a estreitar as relações, assim. Aí, principalmente na Arangadevi, né? Bom, aí já tinha o Rupa Manohara, enfim, os outros devotos, que a Amrita e outros devotos que tinham conseguiram uma conexão com ele, e ele sempre foi muito misericordioso com a gente, assim, com Siksha, né? Então ele ensinou o que é bhajana, a gente segue o que como Shumpasila Bhakti Vibhuti Bodhana Goswami Maharaj nos deu, assim, né? Ele nos deu muito disso, né? Inclusive o procedimento do Gayatri, ele foi muito misericordioso, assim, né? Ensinou como cantar o Gayatri, ensinou, né? Enfim, nos incentivou em tudo isso, o canto da japa, né? Sempre nas suas aulas ele, né? Assim como foi muito marcante isso pra gente, né? Então foi uma conexão que já estava estabelecida, né? No coração, né? A gente aceitava ele. Assim, a gente ficava torcendo para que ele viesse todo ano, e quando ele chegava, a gente ali estava, né? Esperando no aeroporto, enfim, e acompanhando ele o máximo que a gente podia, até todo dentro do quarto, assistindo Mahabharata com ele. A gente várias vezes, né, teve essa oportunidade assim, será que ele gostava muito de Mahabharata e assistir Mahabharata até 2 da manhã, assim, 1 hora da manhã. E a gente dormia e falava, acorda. Puri Maharaj, acorda. Tipo assim, acorda. O filme, alguma coisa assim. Não, a gente não entendia nada do filme, do negócio. Bom, enfim. Mas foi assim, muito lindo assim, compartilhar isso com ele, né? Assim, porque a gente percebeu, claro, porque ele é uma gravidade, né? Uma pessoa assim, muito grave, assim, que a gente olha, né? As pessoas olham ele, a gente olha ele e dá um pouco de medo. É muito grave, assim, tem muito, né? Assim, uma pessoa assim, muito desapegada, assim, muito grave, né? Assim, séria, assim, né? Muito centrada, né, em tudo. Né? Então a gente viu assim muitas vezes, assim, a gente compartilhou muito com ele e percebia isso, né? Você Deus quando chegava, né, no Vrinda, né, a gente experimentou isso, os devotos faziam eram fileiras de flores e todo mundo tocando, cantando. Quando ele chegava, ele olhava assim, não falava, olhava para ninguém, ia pro quarto. Ficava no quarto, né? Depois só saía para dar aula, voltava. E era uma coisa assim, a gente teve e a gente ficava no quarto com ele, então era ótimo, né? Isso, no quarto, e, enfim, cantando e ali, né? E eu pensei, né? Só de estar perto dele, só de cantar o santo nome perto dele, isso já vai ser muito bom, né? Para o meu avanço espiritual, pensava assim, e eu valorizei muito, assim, né? Foi o sadhu que eu mais
assim, tive a oportunidade de me associar, assim, mesmo que eu não fiz tanto serviço, quase nenhum. Tinha um serviço que eu tinha, às vezes, que ele me dava os dólares, né, para trocar, eu ficava feliz, ia lá, trocava os dólares para ele, dava lácteo, enfim, coisas assim. Mas uma vez que a gente estava na aula e ele falou, não, Puri Maharaj vai comer 10 chapates hoje, uma coisa assim. E aí, então, ele, assim como a gente, bom, esperando, né? E aí chegou lá pra Chada, ele mandou trazer 10 chapates. E ele ficava olhando, assim, e comeu os 10 chapates, a gente comeu os 10 chapates, né? Brincando, 10 chapates. Né? E aí falava, more, mais, assim, a gente comeu, né? Sei lá quantos chapates a gente comeu esse dia, assim, e como ele se divertia com isso, assim. E eu entendi, assim, que era uma coisa, assim, que de certa maneira... Na Índia também. Na Índia também, assim. Na Índia, quando a gente ia, sempre fazia a gente comer muito, né? E eu entendi isso, assim, porque como... Era como uma lição para mim, assim, porque eu assim, gosto... A gente gosta de comer, mas a gente também gosta de fazer austeridade, né? E na época que a gente fazia muita austeridade, assim, bom... Era mais, assim, só comia fruta e às vezes... Só comia uma vez ao dia, assim, era tudo aquela coisa assim. E às vezes eu sonhei, né, com o Om Passa Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, que ele assim, me dava comida, assim. Eu não queria, mas ele me dava. Aí eu pensei, pô, será que eu tenho que comer? Pensava isso, né? Mas depois com o Shimpasala Bhakti Vibhuti Bhadan Goswami Maharaj eu realizei isso, assim, que era como o Bhakti não é ficar fazendo austeridades assim, o Bhakti é compartilhar prachada com os devotos, uma coisa assim, isso ficou na minha mente, né? Nesses momentos que a gente compartilhou, né? E claro, e quando ele vinha, né? Ele vinha e era como a gente não conversava, né? Mas a gente, né? Eu observava muito ele assim e eu observava, né, cantando gaita, né, de 3 horas, assim, senta lá, cantar o gaita sem mexer a perna, sem mexer o corpo, né, 3 horas, assim, cara, tirava uma japinha, botava japinha, tirava. A gente ficava, cara, quem que é essa personalidade, né? E a gente se inspirou muito com isso, e mesmo assim, né, cantando a japa, né? Então tudo isso foi muito gratificante pra gente, porque a gente ficava um ano assim meditando nisso, nessa figura, né? Assim, nisso que inspirava muita gente, a prática do sadhana, né? E sempre nas aulas, né? Canta o santo nome, tipo assim, humildade, rendição. Era como isso, né? Canta o santo nome, humildade, rendição, 64 votos. Era uma coisa assim, que era uma coisa assim, que pra gente era muito gratificante, assim, a gente recebia muito apoio, né, nisso, né? E era isso que a gente queria seguir, assim, uma coisa assim. Então eu fiquei assim muito conectado com ele. Quando aconteceu tudo isso, a tragédia aí na Missão Brinda, né? Quando aconteceu isso, bom, no início a gente, né, pensou que era só um desvio, que era uma coisa assim que, sei lá, que era um erro acidental, né, uma falha de etiqueta, enfim. Mas quando a gente descobriu que não era bem isso, que a coisa era mais profunda do que a gente pensava. Enfim, aí a gente, entendendo que a gente havia perdido a conexão, né? Assim, com o Guru Varga, mas aí eu me refugiei no Shimpasala Bhakti Vibhuti Bodhanga Goswami Maharaj, orando muito para Gurudeva e para Tulsidev, para que ele me desse o refúgio, né? Para que ele me desse, né, o Gopal Mantra, Kama Gayatri, né? Porque eu havia tomado na primeira iniciação, né, Guru Gayatri, Guru Mantra, né, Gaura Gayatri, Gaura Mantra, mas Gopal Mantra, Kama Gayatri e o Brahma Gayatri a gente não havia tomado. Não devia, e aí eu fiquei orando muito para que isso pudesse acontecer, para que essa conexão pudesse se estabelecer mesmo. E hoje foi isso, hoje foi o dia que marcou isso, ou seja, o dia que ele cantou os mantras para a gente, ou seja. Então, na realidade, o que muda, né? O que muda é que a gente recebe, né, uma nova semente, né? Ou seja, como uma renovação. Apesar que a gente estava praticando, a gente já estava até está iniciando discípulos, né, até no Gayatri, por uma circunstância, né? Mas a gente entendia, né, que
o que a gente tinha recebido, apesar de a gente ter cultivado, né? E até já contei isso uma vez, não sei, que realmente uma vez eu experimentei uma sensação muito ruim. Foi a única, bom, acho que foi a única vez que eu fiquei em plano, né, na consciência de Cristo. Assim, foi um dia que eu fiquei muito em plano, assim, tipo, assim, vendo vocês assim muitas vezes. Eu falei, não, mas foi até pior, foi uma coisa assim que eu não consegui, fiquei paralisado, porque eu tava, bom, um momento assim, e foi logo no início assim que eu tomei sannyas, assim, tinha como um ano mais ou menos, e algo assim. E um devoto, né, que era meu Siksha, aí ele me falou, olha, ele falou, não, o Mahamantra você recebeu de um guru fidedigno, mas o Gopa Mantra, né, que te dá a sua identidade espiritual, você não recebeu de um guru assim, é assim como fidedigno. Isso, falei, como? E ele me explicou algumas coisas e eu fiquei assim, né? Ele falou, não, mas com o Mahamantra só você pode conseguir tudo. Mas eu falei, como é isso? Eu comecei, como? Aí fiquei assim muito paralisado. E fiquei em plano. Nesse dia eu que demoro geralmente 2, 3 minutos para dormir, né? Assim, deito e durmo, assim, tenho uma facilidade para dormir incrível. Nesse dia eu não consegui dormir, assim. A minha mente. E aí esse dia eu orei muito, 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 muito para que tivesse uma ajuda, né? Porque eu não conseguia mais permanecer nesse plano, assim, né? Poxa, eu tinha, né, tomado a iniciação, né? Harinama, de um Mahabhagavata, e bom, e logo depois, né, continuei meu processo com um devoto que eu encontrava que era um devoto muito, assim, claro que era um devoto muito, muito especial, muito, né, muito sincero, muito, muito bom, assim, enfim, mas que talvez não fosse, né, tão qualificado, então ficou isso na minha mente. Eu orei muito, muito, muito. E nesse mesmo dia, assim, quando eu consegui dormir, eu sonhei com o Shumpasara Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Ele estava sentado me dando Gayatri, né? E junto com Bhaktaloka Pramod Maharaj, que também estava ali. Ele dizia, olha, não tem diferença assim, entre a gente. O que você recebeu é fidedigno. Foi uma coisa assim. Eu acordei assim com felicidade. Falei, bom, agora estou feliz, assim, o que eu estou fazendo está certo. E fiquei sem nenhuma preocupação, né? Assim. Esse foi meu plano, né? A única vez que eu tive um plano na consciência de Cristo foi esse dia. E depois disso, claro, quando tudo isso aconteceu, né, com a missão Vrinda, ficou essa tragédia toda que aconteceu. E que eu falei, poxa vida, eu não tinha jeito aqui, mesmo eu fiquei, né, no altar, assim, eu vi a foto, né, dele e como vi que não representava mais, não estava mais no meu coração, não representava mais o Guru Parampara, e eu falei, poxa. E aí que eu tive vontade de tirar a foto, né, assim, mas claro, como não gostaria de fazer isso assim como se fosse a minha iniciativa, porque tinha muitos devotos dele. E até lá no Sancta, lá que aí eu decidi, falei, não, acho que tem que tirar a foto, e comuniquei os devotos. Foi aquela choradeira, né? Todo mundo chorando, não sei o que. Eu falei, gente, tudo bem, né? Todo mundo chorando, não sei o que. Falei, caramba. Mas eu falei, então tá, então vamos perguntar para se vamos passar da Bhakti Vibhuti Bodhanga Chamara, o que ele acha, né? Porque e ele achou a mesma coisa. Ele falou, não, tira foto, deixa no cantinho, uma coisa assim. E aí e eu senti, eu falei assim, não, ele é que tenho que me render a ele, né? Essa era a ideia, né? Assim, essa era a ideia. Assim, claro que também vinha, né? Um Shumpado Sila Bhakti Vedanta Sila Tripurari Goswami Maharaj, ele vinha, né? E eu sempre também tive uma conexão forte com ele através do Shastra, né? Assim, do Tattva, né? Do Tattva, para mim, Sila Tripurari Maharaj é como a palavra final de um Tattva, né? Assim, é um Tattvavita, é um Shastra Nipun. Na verdade, é um Shastra Guru, eu acho ele uma personalidade incrível, que na minha vida tem muita importância. Mas quando ele veio, eu senti que eu podia até tomar refúgio nele. Mas eu falei, mas o meu dever é primeiro pedir a Vishnupada Sila Bhakti Vibhuti Bodhanga Goswami Maharaj, porque em termos assim, de sadhana, eu me sentia muito, né, endividado, inclinado com ele. E foi o que aconteceu. Então hoje foi o dia que um dia auspicioso, né? Que o dia aparecimento, né? Sim. De Diva Goswami, Pada, Prabhupada e Vamuna Deva. Então é um dia muito auspicioso, né? Do Adashi.
E não sei, estranho, porque na Índia parece que é Kadashi, eu não entendi muito bem, que ele falou que era Kadashi lá. Mas enfim, na verdade, claro que a gente não deixou de ser sannyasi, né, porque, né, aconteceu tudo isso. E não que a nossa sannyasi não tinha validade, né? Não, tinha, claro que tinha. E mesmo que eu não tivesse tomado essa iniciação, eu entendo que pela Siksha a gente continuaria seguindo e também distribuindo e dando aos demais né, o que o nosso Guru Varga nos traz. Mas no meu coração eu sentia isso como muito forte, assim, que eu tinha que me conectar com o Shrimpasara Bhakti Vibhuti Bhadrangana Shamaraj. Então por isso é um dia muito, muito, muito festivo, né? Na verdade, acho que esse dia vai ser marcado em Vrindabhumi, né? Como um dia para a gente comemorar, né? Todo dia esse dia. Bom, além de ser o festival, né, de Diva Goswami e de Vamanadeva, do Adachi, né? O dia também que a gente se reconectou, né? Podemos dizer assim. Foi como sei lá, é como um casamento, né? Que deu errado, né? A gente, sei lá, que de repente, sei lá, a esposa, não sei lá, 10 anos traía a gente, uma coisa assim. 10 anos traía a gente não sabia. Foi uma coisa assim incrível. E de repente, como os amantes dela que contam. É uma coisa assim, né? Ela nem conta, quem conta são os amantes. É uma coisa assim, mais ou menos assim. Né? Se sente assim. Como a gente era o último, foi o último a saber, né? Então, é uma coisa incrível, assim, realmente. Mas poxa, mas acontece, né? Mas aí você tem duas coisas. Você fala, tudo bem, meu amor, eu perdoo você, vamos ficar pro resto da vida. Ou tchau, né? Acabou a nossa relação e eu vou arrumar outra esposa. É uma coisa assim. Então foi uma coisa assim que eu senti. Que eu queria outra esposa. Assim, no sentido que eu queria uma outra oportunidade para realmente fazer as coisas assim porque, né, assim, com transparência, sinceridade, assim, no sentido que, né? Então foi isso mais ou menos assim, os poucos pensamentos que eu tenho desse dia. Ok? Para parar aqui. Jai Sikora Galera. Jai Om Vishnupada Mahan Suresha Kirstota Rasatra Srimad Sila Gurudev Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Gurudeva Jai. Vedanta Puri Goswami Maharaj Ki Jai. Shri Guru Charana Padama Kevala Bhakti Sadhana.
Eu só ganhei tudo isso.